Mais da metade de nós tem alguma doença crônica, como hipertensão ou doença autoimune. As taxas de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e dependência estão disparando. Por quê? As raízes desses problemas e muitos outros podem ser atribuídas a traumas, experiências adversas na infância, estresse crônico e desregulação do sistema nervoso. Conheça o seu sistema nervoso autônomo. Vamos chamá-lo por ANS, sua sigla em inglês. O ANS cuida de muitas de suas funções automáticas, como frequência cardíaca, digestão e temperatura corporal. ANS também gerencia sua resposta à sobrevivência ao estresse, trabalhando para mantê-lo vivo quando a sua vida está em perigo. O ANS funciona como se tivesse um sistema de detecção embutido, que está constantemente examinando o nosso ambiente em busca de sinais de segurança e de perigo. Ao examinar o ambiente, ANS pode apresentar três tipos de resposta ou estado. Seguro, você se sente calmo, relaxado e conectado com as pessoas ao seu redor. Mobilizado, quando o ANS detecta perigo, ele envia um comando e acelera sua frequência cardíaca e sua respiração. Adrenalina e cortisol são liberados, e o sangue flui para os seus músculos para que você possa lidar com o perigo. Essa é a nossa resposta de luta e fuga. Imobilizado. Quando o ANS detecta que o perigo é tão grande que você não consegue lutar ou fugir, ele o desliga. Nesse estado, nossa frequência cardíaca, pressão sanguínea e temperatura corporal diminuem e endorfinas são liberadas. O ANS faz tudo isso automaticamente, sem que pensemos nisso. O ANS não usa esses dados apenas para a sobrevivência, ele os usa também para navegar pelo mundo a cada dia. Quando o ANS funciona bem, ele se move fluidamente de um estado ao outro. No minuto está mobilizado e pronto para a ação, e em seguida descansando e se recuperando. O ANS geralmente mistura os estados. Quando brincamos, ele combina os estados mobilizado e seguro. E quando estamos em intimidade com entes queridos, ele combina os estados imobilizado e seguro. Quando o ANS consegue permanecer flexível e fluido dessa forma, ele nos ajuda a gerenciar e nos tornarmos resilientes ao estresse e aos eventos negativos. Somos mais capazes de nos recuperarmos e seguirmos em frente. Infelizmente, quando experimentamos trauma e estresse crônico, isso pode impedir o ANS de funcionar de forma saudável, regulada e resiliente, e pode nos manter presos em estados de sobrevivência. Dessa forma, o encontro de amigos pode se tornar assustador. Uma simples reunião de trabalho pode se tornar ameaçadora. Para aqueles com histórico de trauma ou estresse crônico, o sistema de detecção do ANS costuma apresentar falhas, sinalizando perigo constantemente mesmo quando estão seguros. É como se o ANS fosse um sistema de alarme sempre sinalizando fogo, mesmo quando não há fumaça ou chamas. Viver constantemente nesses estados de sobrevivência pode ser debilitante, e muitas vezes desenvolvemos estratégias adaptativas, como o uso de drogas, álcool, comida, trabalho ou sexo, na tentativa de alcançar regulação e alívio temporário. Entender como o trauma nos impacta é extremamente importante. Há grande variação de experiências que podem ser traumatizantes e impactar o ANS negativamente, como acidentes, assaltos e desastres naturais, que são normalmente conhecidos como traumas de choque. Há também os traumas de desenvolvimento ou relacional, quando experimentamos adversidades crônicas, abuso, negligência e falta de segurança durante o nosso desenvolvimento. Muitas outras experiências podem ser traumatizantes, incluindo estresse crônico, procedimentos médicos e ambientes comunitários adversos, como pobreza, discriminação e violência. Adicionalmente, novas pesquisas em epigenética nos mostraram que traumas podem ser transmitidos geneticamente por até 3 gerações. No passado, nós entendíamos o trauma como eventos que aconteciam conosco. Agora nós sabemos que o trauma é uma experiência, não um evento. É o que acontece dentro de nós como resultado do que aconteceu conosco. É a resposta ao evento, e não o evento em si. Há mais de 20 anos, Kaiser e o CDC lançaram um estudo inovador com mais de 17 mil pacientes que mostra uma conexão direta entre experiências adversas na infância, ou a sigla em inglês ACEs, e a saúde e o bem-estar a longo prazo. No estudo, 2/3 dos participantes relataram pelo menos um ACE. Mais de 20% dos participantes relataram 3 ou mais. Participantes que relataram 4 ou mais ACEs demonstraram um aumento nas chances de desenvolver doenças cardíacas, câncer, abuso de drogas, entre outras condições. Com 6 ou mais ACEs, a expectativa de vida diminuiu em quase 20 anos. Estamos aprendendo que muitos sintomas físicos e emocionais podem surgir se o ANS estiver cronicamente desregulado. Quando o ANS fica preso em estados de sobrevivência, nossa biologia muda o foco das atividades que nos mantêm saudáveis, felizes e prósperos, para sobreviver à ameaça imediata percebida.
Muitas condições e sintomas que são crônicos e difíceis de diagnosticar e tratar podem ser atribuídos a um ANS disfuncional. Nossas experiências da infância podem também nos impedir de nos conectar com outras pessoas. Isso é de vital importância, porque quando crianças, nossa prioridade número um para a sobrevivência era nos vincular aos nossos cuidadores. Quando as pessoas responsáveis pela nossa segurança não estão seguras e vivemos num estado crônico de insegurança, o ANS não funciona direito. Se a intimidade e a conexão não eram seguras quando criança, como adultos, vamos, muitas vezes, rejeitar inconscientemente as tentativas de conexão de amigos e parceiros. Mesmo que a intimidade e conexão sejam o que queremos, o ANS sente que é inseguro e não permitirá que aconteça. O trauma compromete nossa habilidade de interagir com os outros, substituindo a necessidade de conexão pela necessidade de proteção. Quando existe trauma, o ANS não consegue mais diferenciar entre o nosso passado inseguro e o nosso presente agora seguro. O ANS não consegue desligar a necessidade de se proteger, mesmo que agora estejamos seguros. Então, o que nós podemos fazer quando o ANS se torna desregulado? Como nós nos recuperamos do trauma e desenvolvemos um sistema nervoso saudável, regulado e resiliente? Felizmente, nós podemos treinar o ANS para se sentir seguro novamente. Isso é melhor realizado com a ajuda de outras pessoas. Cada um de nós tem um ANS, e nosso ANS está frequentemente se comunicando e se sintonizando com o estado dos ANS dos outros. Nós, autonomicamente, espelhamos o estado das pessoas ao nosso redor. Isso é chamado de corregulação. Nós vemos isso em comportamento de manada. Se um animal sente perigo, todo o grupo fica em alerta, aumentando as chances de sobrevivência. Nós somos exatamente do mesmo jeito. Quando estamos com pessoas que estão estressadas, bravas ou deprimidas, nos sentimos pior. E quando estamos com pessoas que estão calmas e felizes, nos sentimos melhor. Conectar-se com pessoas que são seguras, harmônicas e presentes é a melhor forma de restaurar um ANS saudável. Para aqueles que lutam para se recuperar dos impactos do trauma, hoje existe um campo emergente de terapias clínicas inovadoras que foram desenvolvidas para restabelecer segurança e relação para o ANS. Também estamos aprendendo que muitas das atividades que intuitivamente nos fazem nos sentir melhor, como passar um tempo na natureza, praticar yoga, dançar, ajudar outras pessoas, podem ajudar o ANS a se tornar mais regulado e resiliente. Curar-se do trauma e libertar-se de estar preso em estado de sobrevivência ocorre quando o ANS se regula, aumentando sua capacidade de resiliência e recuperando a sua flexibilidade. Não se trata de ficar calmo o tempo todo ou mobilizado o tempo todo. É sobre ter um sistema nervoso flexível e resiliente que pode distinguir quando há segurança ou perigo e responder adequadamente. Nós somos verdadeiramente resilientes quando podemos nos mover com fluidez de um estado para o outro. Para aqueles que vivem com os impactos do trauma e estresse crônico, libertar-se disso é como começar uma nova vida. Para o resto de nós, compreender como os estados do nosso sistema nervoso guiam o nosso comportamento pode nos ajudar a nos tornarmos seres humanos mais saudáveis, felizes e empáticos. Coletivamente, temos uma epidemia de questões sociais que estão enraizadas no trauma. Se fizermos o trabalho de curar os traumas passados e construir sistemas nervosos regulados e saudáveis, como indivíduos, famílias e comunidades, poderemos encerrar os ciclos que continuam reforçando nossos maiores desafios e construir um mundo mais seguro, vibrante e conectado. Para aprender mais sobre os recursos de apoio à recuperação de trauma e saúde do sistema nervoso, por favor visite nosso site